Fala pessoal, estamos aqui com vocês mais uma vez no nosso podcast Tech Internacional. Eu, Daniel Cavalcante, e ele, Josias Schneider. Isso aí. Sou desenvolvedor de software há 15 anos, trabalhando para empresas internacionais, startups americanas. Daniel, mentor de carreira, professor universitário, professor de inglês aí há uns 40 anos, Daniel. Que é isso, aí você vai entregar a minha idade. Só 16. Só 16, faz de conta que eu comecei com 18, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma questão muito polêmica, né? Que é sobre Polêmica. salários de brasileiros versus salários de Ai, ai, nativos, ai, né? ai, ai. E aí? Essa é polêmica. Então, qual que é a motivação desse nosso tema de hoje, né? A gente tá numa comunidade, né? Eu e Josias, que é a nossa comunidade aberta, Dev Internacional, né? Que tem já lá quase 1000 devs, pessoal da área, né? De tecnologia, nem todo mundo é dev mesmo. E aí, de vez em quando, rola lá algumas mensagens do pessoal sobre essa questão dos salários para nativos, né? Então, assim, todo mês, vira e mexe, a gente tem alguém lá falando: ah, eu fui abordado, mas estão querendo pagar só $5.000. Mas eu pesquisei aqui no Glassdoor e vi que os nativos ganham $12.000 para essa vaga, ou $15.000. Então não vou aceitar. Se não for para ganhar igual nativo, eu nem vou. E aí, Josias, onde você estaria hoje se você não tivesse aceitado um salário que não era de nativo 10 anos atrás? É isso aí, né? Você tem que aproveitar a disparidade, né? Mas vamos falar sobre isso. O episódio de hoje vai ser totalmente sobre salários. E aí, Josias, a pergunta que não quer calar. Se o Josias de 10 anos atrás tivesse tido essa mentalidade, não vou aceitar um salário menor do que o de um nativo, onde você acha que você estaria hoje, 2025? Trabalhando em qual consultoria no Brasil, em qual banco no Estaria, Brasil? sem dúvida, trabalhando no Brasil ainda, reclamando do salário e pensando que trabalho remoto é só uma forma de exploração e de jeito nenhum teria construído a carreira que eu construí nesses últimos 10 anos, sem a menor sombra de dúvida. Querendo que o mercado se adaptasse a você, né? É. O pessoal olha assim, pô, mas isso aqui é salário, sei lá, de caixa do McDonald's. Mas é o caixa do McDonald's americano, não é o caixa do McDonald's brasileiro. Então, você não vai gastar em dólar, você vai gastar em real. E no momento que a gente está falando isso, o dólar está em torno de R$ 5,40 ou algo assim, em setembro de 2025. Então, você precisa começar a pensar que você está ganhando numa moeda forte e você vai converter isso e gastar numa moeda que está desvalorizada. Então, essa discrepância é gigantesca. E aí a gente pode entrar na questão de que se você não tivesse essa desvantagem, entre aspas, de estar num país com uma moeda fraca, talvez você não teria tantas propostas de empresas que estão num país com uma moeda forte olhando para cá. Se você vai receber o mesmo salário que um americano, é muito mais fácil contratar um americano para a mesma função. Exatamente, né? Então daí a gente vem com todo esse escopo de onde vêm essas vagas, né? Então as empresas, especialmente americanas, quando elas querem contratar pessoas de outro país, elas têm, em geral, uma das três motivações a seguir. Ou elas querem reduzir salário e manter uma mão de obra qualificada, ou elas precisam de alta disponibilidade dos serviços e só a time zone americana não vai dar de conta, elas precisam de pessoas de todos os países, de várias regiões, né? Não só ali Latam, mas também ali Europa, Ásia, etc, para cobrir 24 horas de disponibilidade dos serviços. E o terceiro ponto, né, que são as empresas que querem os melhores talentos globais, independente da origem deles, e aí realmente nesses casos específicos, elas não vão fazer distinção de salário. Mas se a gente for falar percentualmente, a gente vai ter pouquíssimas vagas dessas, né, que são esses tipos de empresas que contratam com o mesmo salário. Pouquíssimas, vai ser assim uma agulha no palheiro, e é muito raro, para não dizer impossível, ela contratar alguém que já não esteja há uns bons anos trabalhando para fora, que já tenha se provado no mercado internacional. Então, esse pulo, esse salto de só estou trabalhando para o Brasil para, pá, de repente estou trabalhando para uma empresa americana, ganhando como americano, é quase impossível. Concorda, Josias? Concordo, concordo. Poucas pessoas vão chegar nesse nível, né? Até se você olhar, por exemplo, Big Techs, né? Que é o sonho de muito desenvolvedor de software por aí,
justamente por causa do salário. O cara vai olhar qualquer coisa lá, pô, na Netflix estão pagando salário de $400.000 por ano, o cara lá da Meta foi contratado por, sei lá, $1 milhão de dólares por ano. E aí você vê que essas big techs têm sede também no Brasil, por exemplo, e estão pagando salário em reais, né. Então não faz nem sentido você esperar que o gasto que ela tem com um trabalhador presencial lá no Vale do Silício, por exemplo, vai ser a mesma coisa aqui trabalhando para um brasileiro remoto, quando essa oportunidade existe, né. Big techs, em geral, elas tentam ou manter a pessoa aqui no escritório ou levar para lá, por exemplo, pelo menos na minha experiência, pelo que eu tenho visto no mercado, né. Perfeito, né. E vale a gente considerar também que a maioria das vagas que aparecem aqui pra gente no Brasil não são vagas de Big Techs, né. São vagas de startups, são vagas de empresas que eram startups alguns anos atrás, mas que se consolidaram mais, estão crescendo. Então elas, muitas vezes, se elas fossem depender de contratar apenas nativos, elas não conseguiriam crescer. Porque os nativos Exatamente. realmente têm um salário muito acima da média que a gente está acostumado aqui no Brasil. Só que eu acho que faz lógica a gente comparar o que a gente está recebendo de proposta com uma outra pessoa que tem outro perfil, que mora em outro país, com outra realidade? Acho que não, né. Acho que a gente tem que Acho que não. comparar com onde a gente está hoje. Então qual que é o sentido, por exemplo, de uma pessoa que está ganhando no Brasil, por exemplo, 10, 15 mil reais, aí ela recebe uma proposta para ganhar $5.000, né, se fizer as contas aqui com a base de hoje, vai dar quase R$ 30.000. Então a pessoa que ganha R$ 15.000 no CLT, ela vai ter ali líquido, vamos colocar ali uns 12, 13, né, se somar os benefícios e tal, etcétera. A pessoa que vai ganhar $5.000, ela vai ter ali líquido, que vai descontar menos de 10% de imposto, né, ela vai ter ali quase 30. Então ela mais do que dobra o salário líquido dela. Sim. Então faz sentido a pessoa, tipo: "Ah não, se não for pra ganhar igual nativo, eu nem vou". E tem mais um ponto ainda. Por exemplo, a pessoa que vai ganhar, se a empresa estiver pagando o mesmo salário para o americano que para o brasileiro que trabalha remoto, por exemplo, esse americano vai estar passando trabalho para pagar o aluguel, por exemplo. E você vai estar vivendo como um rei, né, com esse salário no Brasil, por exemplo. Então, até para o americano, quando ele olha para essa situação, ele diz: "Pô, isso aqui tá meio injusto", né. Se você traçar um paralelo, uma empresa que contrata presencial em São Paulo vai pagar um salário, a empresa que contrata remoto no interior do Amazonas, por exemplo, ela pode pagar um salário menor do que o presencial em São Paulo e ainda assim vai valer muito mais aonde a pessoa tá. Perfeito. Então, no fim das contas, a gente pode criar uma barreira que nada mais é do que questão de ego, né. Pô, mas o cara tem nominalmente um salário maior que o meu. Mas mesmo assim você pode ter um custo, um estilo de vida muito mais alto, ou melhor, um custo de vida melhor do Sim. que essa pessoa que está recebendo um salário mais alto, morando numa área com custo de vida muito mais elevado. E sem contar que essa pessoa lá, ela vai estar contratada não é como PJ, não é como contractor, ela vai estar contratada como employee, que é o equivalente, não é igual ao nosso CLT, mas seria o equivalente ao nosso CLT, né. Então o employee, ele vai ter um contrato direto com a empresa e ele vai pagar imposto de renda, E não é que baixo. não é baixo, né. Se você pegar, por exemplo, ali na Europa, a média varia de 30 a 55, até 60% em alguns países, né. Estados Unidos varia Uhum. muito estado para estado, né, Josias, você deve saber mais que eu aí a média. Varia e tem também a questão do cônjuge e tudo mais, então é um cálculo meio complexo, mas assim, uma boa parte do salário vai em renda, né, a gente compara com o Brasil. O Brasil tem mais imposto em consumo e em renda não é tão alto, e lá tem um imposto de renda muito maior. Então, o salário nominal que você vê para a vaga não é o que vai chegar na conta bancária, líquido para essa pessoa, definitivamente. Ou seja, em resumo, uma pessoa ganhando aqui, vamos colocar um salário de $6.000 no Brasil, como PJ, pode estar ali conseguindo acumular mais dinheiro do que uma pessoa que mora nos Estados Unidos ganhando um salário ali de $12.000, né? Possivelmente, dependendo de onde a pessoa mora e tudo mais. Tanto é que houve, durante a pandemia, por exemplo, uma migração gigantesca de pessoas saindo dos grandes centros, né, do Vale do Silício, lá todo mundo saindo da Califórnia, por exemplo, e indo morar no Colorado, indo morar no Texas, indo morar em vários outros estados com um custo de vida muito mais baixo, porque elas também queriam aproveitar aquele salário, da Califórnia para pagar muito mais baixo, o seu custo de vida, né, o seu aluguel ou, os seus custos em geral.
E aí o que aconteceu foi que muitas empresas começaram a mudar isso justamente, a gente tem um tier salarial para quem mora aqui e é presencial, ou um salário diferente para quem trabalha remoto dos Estados Unidos mesmo. Então não é uma questão com o Brasil, não é uma questão de ver o brasileiro como alguém que vale menos ou que é um profissional pior, e sim, simplesmente como, as coisas funcionam. Eu gostaria de ganhar o salário de uma Big Tech que paga presencial na Califórnia, morando no interior do Brasil. Seria seria perfeito, Um mas sonho, né? simplesmente, isso até acontecia lá no início, quando as empresas começaram a contratar remoto, não tinham muita noção. Hoje que o mercado já está estabelecido, já existe, formas da empresa pesquisar qual é o salário naquela região específica do mundo que ela está contratando e o que que ela pode oferecer que vai ser atrativo e ainda assim vai ser mais baixo do que ela contratar. Então não faz o menor sentido ela pagar um valor absurdo, sendo que você já vai ter um custo de vida, muito mais baixo, o salário já vai ser extremamente atrativo para você, sem ela ter que, arcar com todos aqueles custos de contratar a pessoa que mora ali perto. Então, é aquela velha história que a gente sempre escuta, né? O mundo não é o que a gente gostaria que ele fosse, as coisas não são o que a gente gostaria que elas fossem, elas são o que são, e cabe a gente ou se adaptar a elas e usufruir dos benefícios que elas podem nos dar, ou ficar só reclamando pro resto da vida, né? Então, então É. assim, a gente já falou um bocado aí sobre as motivações pelas quais o mercado tem de ofertar salários menores para quem está trabalhando remotamente, né, aqui em Latam. E aí a gente pode falar um pouquinho também sobre, tipo, cara, vamos analisar qual situação você tá hoje, né? Então você tá ganhando, sei lá, R$ 10.000, né? E aí, PJ, Que por já é exemplo, um 10 mil ótimo salário no Brasil, né. já Já tá começa no por aí. topo ali, né? 1% dos que mais ganham no É. Brasil. Se você ganhar acima de R$ 10.000, já tá nos 1% mais ricos do Brasil, né? Rico é uma palavra forte, mas dos que mais ganham bem no Brasil, né? Mas, poxa, R$ 10.000 não é um salário para todas as áreas, né? É pouquíssimas áreas que conseguem chegar a esse patamar de R$ 10.000 no Brasil, né? Vamos pegar aqui um cara sênior que já chegou quase que no topo ali, que é um salário de uns R$ 15.000 ali CLT ou perto de 20 ali PJ, né? E aí o cara recebe uma proposta para ganhar, vamos colocar aqui, US$ 6.000, né? Poxa, se o cara ficar esperando, não, eu só vou querer receber, só vou querer participar de uma seleção quando ela oferecer um salário igual ao de um nativo ali de US$ 15.000, cara, vamos pensar aqui em alguns pontos. Primeiro ponto, essas seleções que pagam US$ 15.000 e elas existem, elas são uma agulha no palheiro, né? Você tem que procurar bastante e tal. Qual a chance que você acha que você tem de passar na seleção dessa? Se você nunca treinou para outras entrevistas antes e se você tem zero histórico de internacionalização da sua carreira, você não se provou ainda no cenário internacional, né? É. Então acho que esse Em é o outras primeiro ponto. palavras, com quem você tá concorrendo para essa vaga, né. Se é uma vaga que paga tão acima das outras, quem são os candidatos que vão aparecer para essa vaga? Pessoas extremamente preparadas, de várias nacionalidades diferentes, pessoas que estão, às vezes, estudando a entrevista em si há muito tempo, né, e aí você vai: "Não, eu só aceito se for nessa", e vai passar de primeira, né, como se fosse tão simples assim, né. E na maioria das vezes esses concorrentes já vão estar no mercado internacional há alguns anos, né? Não é ninguém, é muito raro alguém chegar aí de primeira, né? Segundo ponto é quanto dinheiro você vai deixar na mesa por esse comportamento, né? Porque hoje você está ganhando, por exemplo, vamos colocar de novo, R$ 15.000, né? Se você aceitasse um salário, por exemplo, vamos colocar aqui por baixo, né? Vamos colocar US$ 6.000, né? US$ 6.000 que na conversão ali vai dar uns 30 vamos colocar 30 mil líquido, né? Então, cara, de 15 para 30, né? De 15 líquido para 30 líquido, você tá deixando cada mês que você mantém essa mentalidade de só vou fazer seleções para processos que paguem US$ 15.000, cada mês está deixando R$ 15.000 na mesa. Enquanto você está deixando, seu coleguinha, que tem às vezes menos experiência que você, um inglês menor do que o seu, nível de É. inglês menor do que o seu, que tem ali, que sabe até se vender menos do que você, provavelmente, mas ele tem uma mentalidade mais aberta de se adaptar, ele tá lá, todo mês, pegando esses R$ 15.000 que você tá deixando na mesa, né. Então, faz as contas aí em 6 meses, né, 90.000. 90.000 É não, por porque você ano, tá pô. reinvestindo esse dinheiro, né. Por ano ali já Por vai ano. dar uns 250.000 que você tá deixando na mesa só por esse comportamento. Poxa, É. vale a pena? A questão principal é o ego, né, realmente, não É o faz muito ego. sentido.
Eu já vi muita gente, inclusive, que era, sênior ou acima, sei lá, staff, principal em empresas brasileiras, depende da nomenclatura de acordo com a empresa, assumirem vagas com cargos menores ou funções menores, ganhando o dobro do salário lá fora, né. E aí Normal. você pode dizer: "Pô, o cara, né, foi um downgrade na carreira dele". Depende do seu ponto de vista, né. Muita gente começa a trabalhar remoto para fora, diminui a função, quer dizer que as suas responsabilidades também diminuem, aquilo que você estava talvez estressadíssimo liderando alguma equipe ali, né, sem conseguir nem ver a sua família porque era presencial, por exemplo, aí vai para o remoto, começa a trabalhar num outro modelo de trabalho, com uma empresa eh, o que você tem, digamos, mais horas no dia, que você tem menos responsabilidades e o salário maior, para mim parece uma vitória, né. Claro que Exatamente. isso vai depender exatamente, o que que a pessoa estava construindo, pode ser que, né, ela tivesse um propósito específico naquela empresa e tudo mais, aí é bem individual. Mas não é só porque o cargo é diferente ou porque o salário não é o mesmo de alguém, lá de fora, por exemplo, que você tá se atrasando na sua carreira, né, muito pelo contrário, pode ser um passo atrás, disfarçado de um passo atrás, mas na verdade você tá avançando e bastante. E dando 10 passos à frente, né. E aí, Exatamente. você aceitando, né, esse processo, participar desse processo e de repente até essa offer que pode chegar, você já vai começar a se provar no mercado internacional, então é provável que a sua próxima offer, você já vai estar bem mais preparado para os próximos processos seletivos de vagas que pagam aí $8.000, e aí você pode ir escalando pouco a pouco sem deixar dinheiro na mesa. Você pode Total. começar, cara, eu tive alunos que começaram ganhando $4.000, né, na mentoria. E aí depois de um pouquinho já veio outra vaga oferecendo 5, depois outra oferecendo 6, outra oferecendo 7,5, outra oferecendo 9. Então o cara já escalou, ó, de 4 a 9 em menos de 2 anos. É, Se o cara tivesse 2 anos atrás ficado: "Não, só vou entrar numa vaga que pague 9, que pague do", se ele tivesse ficado nessa mentalidade: "Só vou entrar numa vaga que pague igual nativo, que é ali uns 12, 15K pelo menos", até hoje ele estaria trabalhando para o Brasil e tinha deixado pelo menos aí 1.000.000, ora 1.000.000, muito mais do que 1.000.000 na mesa, né. exato. Ele foi mais esperto, ele foi mais estratégico, então ele já pegou uma vaga de $4.000 que já pagava o dobro do que ele ganhava aqui. Quando apareceu a de 5, ele foi pra de 5 e já aumentou ali mais 25% o salário relativo ao que ele já tinha. E aí, ó, ano a ano, sempre ali aproveitando as oportunidades, se adaptando a elas, sem essa resistência cognitiva de se adaptar ao que você tem que fazer É, para você realmente progredir, né. total. Cara, e um detalhe extremamente importante, $10.000 é um salário altíssimo para os Estados Unidos também. Né, se você olhar o salário base de um americano tá na faixa de 2.000 e poucos dólares. O conteúdo que a gente vê na Você tá internet, falando pô, a galera comparando com fazendo muito dinheiro, assim, é um nicho bem específico, né. A gente da TI tá meio desacostumado, porque vê salário do Vale do Silício, de empresas de big techs, mas o padrão, eu não lembro do número agora, mas, por exemplo, a receita anual de uma família americana, se eu não me engano, gira em torno de $60.000 ou alguma coisa assim, às vezes juntando 2 rendas, né. uhum, Então, quando você está falando de salários, acima de $8.000 aí, que passa dos $100.000 anuais, você já está falando de alguém de alta renda nos Estados Unidos. E aí exato. você olhar de fora com o custo de vida do Brasil e olhar para isso como o mínimo que você poderia se dar ao luxo de receber, não faz o menor sentido. Se você falar com americanos fora da área de TI, eles vão dizer: "O meu sonho é receber um salário desse". Então, Exatamente. às vezes tem que trazer um pouco para a realidade, né. Você comparar com os salários de outras pessoas em volta, o custo de vida, olhar para a sua situação que está aqui, que pode se beneficiar dessa disparidade, de moedas, e trazer isso para sua realidade, como você mesmo estava falando, o quanto que você pode deixar de ganhar só porque está esperando uma vaga que vai pagar aquilo que vai massagear o seu ego, cara, não faz o menor sentido, não faz. Assim, espero que a gente tenha conseguido aí clarear um pouco mais, tentar fazer pelo menos vocês que estão aí com esse pensamento mais, digamos assim, amarrado, né, mais fechado, tenha ajudado para fazer pelo menos refletir, tá? Que o principal ponto é, cara, para que que você vai deixar dinheiro na mesa
se você pode estar pegando e você pode estar utilizando isso aí, e não só a questão financeira, mas para ir progredindo na sua carreira, tendo mais Total. experiência internacional, né, e isso vai te fazer se preparar para daqui talvez 2, 3, 4 anos, aí sim começar a pleitear essas vagas que pagam salários É. top, né, ali para nativos, mas você já vai estar já vai estar em um outro patamar, né. Basicamente você tem que, eh, fazer por merecer, né. É como você começar jogar futebol e falar: "Mas eu só vou jogar se eu for contratado, né, por um time da Europa ali pelo PSG e só se eu for o camisa 10 do time, senão eu não vou aceitar nada menos que isso". Você não vai jogar, não adianta, né. Se você entrar, fizer um bom trabalho num time bom ali, o cara do outro time vai te ver, vai saber o que que você tem a oferecer, vai ver que você já tem um currículo construído, talvez, numa empresa ou mais, 3 4 empresas, por alguns anos, sabe que é sólido, que você tem referências, que você tem uma carreira já bem estabelecida e pensa: "Pô, essa pessoa aqui vale a pena investir". Então é totalmente diferente de você ser completamente desconhecido no mercado internacional, não ter muitas referências, né, não saber nem como funciona o mercado internacional e querer ditar as regras, não vai funcionar, não vai. Perfeito. Então, acho que é isso, pessoal. Reflitam aí se vocês têm essa mentalidade. Quem não tem, show, já tá alguns passos adiante, mas para quem tem, reflitam bastante sobre isso, tá? E espero que vocês aproveitem as próximas oportunidades que baterem as portas de vocês, né? Então, É, valeu e até a próxima. isso aí, valeu.